Do livro Vinha de Luz, capítulo 102 de 180, Atribulados e Perplexos, psicografado pelo médium Chico Xavier, através do Espírito Emmanuel. Atribulados e perplexos. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. Paulo, 2 Coríntios 4, 8. Desde os primeiros tempos do Evangelho, os leais seguidores de Jesus conhecem tribulações e perplexidades por permanecerem na fé. Quando se reuniam em Jerusalém, recordando o Mestre nos serviços do reino divino, conheceram a lapidação, a tortura, o exílio e o confisco dos bens. Quando instituíram os trabalhos apostólicos de Roma, ensinando a verdade e o amor fraterno, foram confiados aos leões do circo, aos espetáculos sangrentos e aos postes de martírio. Desde então, experimentam dolorosas surpresas em todas as partes do mundo. A idade medieval, envolvida em sombras, tentou desconhecer a missão do Cristo e acendeu-lhes fogueiras, conduzindo-os, além disso, a tormentos inesperados e desconhecidos, através dos tribunais políticos e religiosos da Inquisição. E ainda hoje, enquanto oram confiantes, exemplificando o amor evangélico, reparam o progresso dos ímpios e sofrem a dominação dos vaidosos de todos os matizes. Enquanto triunfam os maus e os indiferentes nas facilidades terrestres, são eles relegados a dificuldades e tropeços à frente das situações mais simples. Apesar da evolução inegável do direito no mundo, ainda são chamados a contas pelo bem que fazem e vigiados, com rudeza, devido à verdade consoladora que ensinam. Mas todos os discípulos fiéis sabem, com Paulo de Tarso, que em tudo serão atribulados e perplexos. Todavia, jamais se entregarão à angústia e ao desânimo. Sabem que o Mestre Divino foi o grande atribulado e aprenderam com ele que da perplexidade, da aflição, do martírio e da morte, transfere-se a alma para a ressurreição eterna. Emmanuel, Pedro Leopoldo, 25 de novembro de 1951. Querido amigo, querida amiga, aqui estamos diante do capítulo Atribulados e Perplexos. Nesse título, dado por Emmanuel, ele utilizou exatamente essas duas palavras desta frase
que foi dita pelo apóstolo Paulo, quando ele escreveu aos Coríntios: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. É interessante nós já sabermos o significado de cada palavra para que tenhamos um melhor entendimento. A palavra atribulado significa que passa por adversidades e situações desfavoráveis. No mundo de hoje, podemos dizer que a maioria de nós estamos passando por adversidades e situações desfavoráveis, de todos os sentidos. Paulo está dizendo que isto nós podemos passar, nós podemos estar atribulados, mas não angustiados, porque angustiado é ficar aflito, agoniado, atormentado. Vejam que são duas coisas totalmente diferentes. As atribulações, as situações desfavoráveis virão para nós. Mas o que pode acontecer? Que nós tenhamos um equilíbrio para poder ver que essas adversidades são importantes para que nós possamos ver como uma lição. E assim que nós ultrapassarmos esta dificuldade, essas adversidades, nós então estaremos melhores. Porque se nós cairmos na angústia, no atormentado, ficarmos aflitos, isto não vai resolver nada. Muito pelo contrário. E ele diz ainda mais outra questão. Nós podemos ficar perplexos, mas não desanimados. A palavra perplexos significa tomado de espanto, que hesita, indeciso. Isto sempre acontece, porque muitas vezes nós estamos diante de uma situação que a gente fica perplexo, a gente não entende por que aquilo está acontecendo. Nós podemos ficar ali espantados, hesitados, indecisos, podemos, mas não desanimados, que seria uma outra situação muito mais danosa para nós, que seria sem vontade de agir, sem ânimo, desencorajado. É preciso, então, que nós tenhamos em mente que a vida vai nos oferecer atribulações, ou seja, adversidades. Mas nós temos que tomar o cuidado para não ficarmos angustiados ou atormentados. E vai também aparecer situações que ficaremos perplexos, espantados, indecisos, mas não caiamos também nessa cilada de ficarmos desanimados, sem vontade de agir. Para melhor entendimento, vamos ver o que Emmanuel vai nos explicar a respeito. Diz ele que desde os primórdios tempos do Evangelho, os leais seguidores de Jesus conhecem tribulações e perplexidades por permanecerem na fé. Muitas vezes nós achamos que a tribulação faz parte do atual sistema que estamos vivendo, na sociedade que estamos vivendo. Paulo já falava nesta palavra, tribulações, que na época já existia a situação. As tribulações, elas não são de hoje. E
E também a questão de ficar perplexo, porque sempre tem uma novidade e muitas vezes desfavorável para nós. Nesta outra parte, ele diz que quando se reuniam em Jerusalém, recordando o Mestre, ora, então estão falando aqui, nesse momento, a respeito depois que o Mestre foi crucificado, que deve ter sido um momento difícil para os apóstolos. Quando se reuniam em Jerusalém, recordando o Mestre nos serviços do reino divino, conheceram a lapidação, a tortura, o exílio e o confisco dos bens. Quando instituíram os trabalhos apostólicos de Roma, ensinando a verdade e o amor fraterno, foram confiados aos leões do circo, aos espetáculos sangrentos e aos postes de martírio. A história conta exatamente isto. Quando o Mestre foi crucificado, os apóstolos se reuniram e começaram a difundir o cristianismo. E ele foi divulgado para todos os países em volta. Foi nesse momento que começou a expandir o cristianismo. Todos eles, não somente os apóstolos, mas todos os cristãos que vieram depois. E foi aí que eles conheceram a lapidação. A lapidação é o suplício que consistia em apedrejar os condenados. Lembram que, naquela época, os judeus, eles matavam a pessoa de tanto jogarem pedras. Já os romanos, eles tinham uma outra tática, que era exatamente crucificar, normalmente, que foi o caso de Jesus. Desta forma, a lapidação é o suplício que consistia em apedrejar os condenados. A tortura é violenta dor física, sofrimento infligido de forma deliberada a algum para confessar alguma coisa. Isto também aconteceu muito, porque muitas vezes, naquele momento, eles, para ter a justificativa de estar torturando uma pessoa, eles impunham ali para que o cristão se confessasse cristão, porque aí eles teriam, talvez, sem consciência pesada, seria o caso, é uma opção, né? Desta feita, a tortura era violenta, era uma tortura física. E também o exílio, ou seja, a saída para outro lugar. E continua. E faziam também o confisco dos bens. Olha, isto é realmente muito cruel, porque retira as pessoas de uma casa. E aí eles pegam aquela casa, todos os bens que têm ali, e vendiam, confiscavam. E também, quando instituíram os trabalhos apostólicos de Roma, já é uma outra parte. Quando o cristianismo chegou até Roma, eles instituíram os trabalhos apostólicos em Roma. Isto é, começaram a erguer templos. Mas passado um determinado tempo, que eles estavam ensinando a verdade e o amor fraterno, eles foram confiados aos leões do circo, do chamado Coliseu, aos espetáculos sangrentos e aos postes de martírio. Porque depois de crucificar muitas pessoas, acharam mais fácil fazer um poste comprido. Eles amarravam os cristãos. E muitos
colocavam fogo para que ele virasse ali uma tocha humana, de tal forma para dar exemplo para os outros cristãos. Vejam que a situação ela não é muito diferente de hoje, guardadas as devidas proporções, é claro. Mas até hoje nós temos muitos querendo trazer o medo para a população. E desta forma, ocorreu todo esse martírio, esses espetáculos sangrentos. Desde então, experimentaram dolorosas surpresas em todas as partes do mundo. O que ele está dizendo é que isto não somente ocorreu lá em Roma, passou também sucessivamente a ocorrer em todas as partes do mundo. E nesta outra parte, ele diz: a idade medieval, envolvida em sombras, tentou desconhecer a missão do Cristo e acendeu-lhes fogueiras, conduzindo-os, além disso, a tormentos inesperados e desconhecidos, através dos tribunais políticos e religiosos da Inquisição. Emmanuel aqui está agora falando de uma outra época, não mais aquela de Roma, da Idade Medieval, que no final fala da Inquisição. Ele está informando que na época estava envolvida de sombras. Havia uma perseguição. Eles desconheciam a missão do Cristo, tentaram desconhecer, ou seja, mostrar que aquilo não tinha importância. Por isso que eles colocaram fogueiras e ali queimavam pessoas. Tormentos inesperados e desconhecidos, através dos tribunais políticos e religiosos da Inquisição. Todo aquele que não era cristão, portanto, era ali colocado como uma pessoa que devia ser levada ao fogo, dentro da Inquisição, ou outros sofrimentos. Nesta outra parte, Emmanuel ainda diz: e ainda hoje, enquanto oram confiantes, exemplificando o amor evangélico, reparam o progresso dos ímpios e sofrem a dominação dos vaidosos de todos os matizes. Emmanuel aqui está falando agora de uma época mais recente, que foi quando psicografou este livro. Então ele está dizendo que ainda hoje, que já se passaram alguns anos ou décadas, enquanto oram confiantes, isto é, enquanto os cristãos estão orando, querendo o bem das pessoas, exemplificando o amor evangélico, vejam bem, exemplificando, dando a exemplificação do Evangelho de Jesus. Esses cristãos, estão reparando que os ímpios estão progredindo. Sofrem também a dominação dos vaidosos, de todos os matizes. Ele está informando para nós que cristãos que estão orando, estão exemplificando o amor evangélico, eles estão reparando que os ímpios, ou seja, aqueles que não têm fé e que têm desprezo pela religião, esses são os ímpios. Eles estão progredindo naturalmente no sentido material. E também sofrem a dominação dos vaidosos. Os vaidosos, todos nós sabemos, eles então estão sendo dominados por esses vaidosos. A vaidade, que é realmente uma coisa que sabemos que temos que trabalhar em nós. Continua dizendo que, enquanto triunfam
os maus e os indiferentes nas facilidades terrestres, são eles relegados a dificuldades e tropeços, à frente das situações mais simples. Vejamos neste parágrafo. A palavra relegados é que são rebaixados, são tratados com desprezo. Emmanuel, então, diz que enquanto triunfam os maus e indiferentes nas facilidades terrestres, isto é, ele tem um padrão de vida muito bom, ele tem muito dinheiro, tem muito poder, são eles relegados. Quem são? Os cristãos são relegados, isto é, tratados com desprezos e tropeços. Isto é, inventam para eles dificuldades à frente das situações mais simples. Então, essas pessoas maus e indiferentes, eles fazem que isto ocorra com os cristãos. E ele ainda continua dizendo que, apesar da evolução inegável do direito no mundo, ainda são chamados a contas pelo bem que fazem e vigiados com rudeza, devido à verdade consoladora que ensinam. Emmanuel está nos dizendo que houve uma evolução no direito no mundo, e realmente houve. Mas assim mesmo são chamados a contas pelo bem que fazem. Isto é, aqueles que não são cristãos e que são os ruins, os maus, indiferentes, eles questionam o trabalho do cristão. Eles querem ali mostrar, dizer que o cristão, ele, embora esteja fazendo o bem, eles são acusados por alguma coisa ruim. Aquilo que eles fazem, eles transportam para os cristãos. E, além disso, são vigiados com rudeza. Isto por quê? Por causa da verdade consoladora que ensinam. Porque essas pessoas, esses ímpios, eles têm desprezo pela religião, ou não têm nenhuma religião. Por isso que eles fazem isto com os cristãos. O interessante é que, se nós observarmos a nossa sociedade hoje, em 2022, nós estamos vendo isto. Na conclusão, Emmanuel diz: mas todos os discípulos fiéis sabem, com Paulo de Tarso, que em tudo serão atribulados e perplexos. Todavia, jamais se entregarão à angústia e ao desânimo. Emmanuel diz então para nós que todos os discípulos fiéis que estudam o Evangelho sabem que, como Paulo disse, em tudo, ou seja, em qualquer situação, nós teremos ali uma condição atribulada. E também que nos causa perplexo. Jamais vamos nos entregar à angústia e ao desânimo. É isto que ele está falando para nós, para que nós tenhamos esta observação, para que a gente possa não cair na angústia e nem ao desânimo. E ele continua dizendo ainda que sabem, ou seja, nós sabemos que o Mestre Divino foi o grande atribulado. Sabemos disto, de tudo que passou com ele, inclusive a crucificação, e ele que só fez o bem. Vejam que o mal, ele tem a mesma tônica. E nós aprendemos com ele. Aprendemos o quê?
que da perplexidade, da aflição, do martírio e da morte, transfere-se a alma para a ressurreição eterna. Emmanuel, então, nessa finalização, ele diz que é da perplexidade, é da aflição, do martírio e da morte que nós vamos evoluir. Evoluir para a ressurreição eterna, que quer dizer que nós estamos evoluindo, galgando novos passos. Uma lição extraordinária que nós temos que não somente estudar o Evangelho, estudar essa lição, e como disse 2 vezes na lição, façamos uma comparação com a atual situação que nós estamos passando. Nós vamos ver que a forma de atacar aquela pessoa que é do bem é a mesma. Pode ser que não esteja sendo queimado ou crucificado numa cruz, mas de forma moral é isto que nós estamos vendo. Um grande abraço e até mais ver, e fique com Deus.